Meus irmãos, minhas irmãs, paz e bem. Dando continuidade a esse despretensioso momento de reflexão que nós nos propusemos a fazer, como forma de agradecimento ao Mestre Jesus por todos os benefícios, por todo o bem que Ele nos fez até hoje. E temos, como já foi falado, o único objetivo de darmos glórias, graças ao nosso Mestre Jesus, pela vida de tantas pessoas que antes de nós viveram o Evangelho intensamente. E nós vamos buscar o exemplo dessas pessoas para tentar viver esse Evangelho também de modo um pouco melhor a cada dia. E falando do Evangelho de Jesus, falando dessas pessoas que vivenciaram o Evangelho de Jesus, que se doaram aos pobres, que se doaram à vivência da missão, pelo simples fato de a gente estar aqui falando, e também de estar aqui ouvindo, porque em outros momentos a gente também ouve, né? Outros amigos falando, nós também aprendemos, nós também somos tocados. Uma palavrinha, às vezes, que a outra pessoa fala, uma palavra que ouvimos, nós muitas vezes deixamos florescer no canteiro do nosso coração uma planta que vai crescendo e que futuramente ela pode dar frutos. Então é esse trabalho que nós temos que fazer no dia a dia. Uma planta ela não nasce já dando frutos, ela já não nasce pronta. Uma árvore ela não dá sombra do nada. Ela tem que ser cultivada desde uma semente, ela tem que ser regada, cuidada, retirada ali do seu redor as ervas daninhas, para que não suguem a sua energia, até que ela cresça e ali sim dê sombra para que a gente sente com os amigos ao redor para conversas, para reuniões, e depois também colha os seus frutos saborosos para nos alimentar. Esse é o caminho da fé. Então, uma palavra hoje que nós escutamos, que nós falamos, pode se tornar uma árvore frondosa. Amém? Isso é o propósito dessas nossas reflexões. Só isso. Na simplicidade de uma palavra. E, irmãos, nós iremos refletir sobre uma pessoa que viveu a simplicidade, que viveu a humildade de uma forma tão profunda, mas tão profunda, que se camuflou, digamos assim, que se confundiu com a própria, com o próprio sentido da palavra humildade. Ele se tornou a própria humildade. É impossível se falar de humildade sem lembrarmos dessa pessoa. E é difícil falar dessa pessoa sem lembrarmos do Mestre Jesus. São Francisco de Assis. E quando São Francisco de Assis se apresentava às outras pessoas, quando ele ia conversar com as outras pessoas, ele se colocava dessa maneira: eu sou um pobre servo e pecador. Ele era servo.
E ele era servo mesmo. Desde da mais alta nobreza, desde o mais alto nobre, rei, clérigo, até o camponês, o pobre e o leproso, que era considerado uma não pessoa, se é que se existe essa expressão, né? Nem pessoa era considerado um leproso. E São Francisco queria e era um servo de todas essas pessoas. Ele não fazia distinção. E se considerava também um pecador diante do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz pelos nossos pecados. E ele fazia de tudo, todos os dias de sua vida, depois da sua conversão. Ele buscava todos os dias formas de estar de estar se redimindo perante o Mestre, de estar buscando o perdão, porque ele não se sentia totalmente perdoado por Jesus ter morrido tão brutalmente, né, numa cruz, pelos nossos pecados, e a humanidade tão pecadora que era, e ele se sentia pecador, a humanidade tão pecadora que era, principalmente ali naquela época que ele vivia. Ele sentiu o peso dos pecados que aquela sociedade na qual ele estava inserido praticava. Então, por isso, ele se sentia um pecador. E ele passava a maior parte do tempo pedindo perdão a Deus, a Jesus, e servindo o próximo, né? Então, sobre essa pessoa maravilhosa, a gente vai fazer, já está fazendo uma reflexão. Impossível falar de São Francisco sem lembrarmos do Mestre Jesus, que amava também todas as pessoas de igual maneira, né? Que curava os leprosos, que perdoou a mulher adulta, que contou a parábola do bom samaritano, né? Na qual passaram pela pessoa que tinha sido assaltada ali vários sacerdotes, fariseus, pessoas que se diziam tementes a Deus e nada fizeram por aquele pobre homem. E o samaritano, ele sim se compadeceu daquela pessoa e cuidou daquela pessoa, se mostrando sim um servo, se mostrando um servo de Deus pela obra da caridade. Então São Francisco foi uma pessoa com esse comportamento, né? São Francisco teve uma história assim fabulosa, como tantas outras. Ele era uma pessoa muito rica, que de repente se converteu, vendeu, deixou toda a sua riqueza para trás e foi viver, segundo ele, com a sua senhora pobreza. Ele desposou a pobreza e viveu com ela o resto da sua vida. Nasceu em Assis, recebeu seu primeiro nome como Giovanni, porque sua mãe era devota de São João, mas seu pai não gostou, seu pai estava viajando na época do seu nascimento. Quando voltou, trocou por Francisco, né? E Francisco tinha um sonho muito grande, ele era um festeiro, ele era considerado o rei da juventude de Assis, gostava de festa, de baile, de bebedeira, e era popular, muito popular entre os jovens de Assis.
pagava bebidas, era perdulário, gastava, muitíssimo popular, todo mundo gostava e conhecia Francisco. Tinha um sonho de ser cavaleiro, de ser herói, lutar na guerra, foi lutar lá numa guerra que Assis travou com a cidade de Perúdia, uma cidade vizinha de Assis. Ficou doente, ficou prisioneiro durante um ano e ficou doente lá na prisão, até que seu pai resgatou, fez o resgate lá, trouxe Francisco de volta para Assis. Ficou um tempo em casa, depois teve outra guerra, Francisco novamente foi para a guerra. No caminho, ele teve um sonho. Nesse sonho, uma voz pergunta: Francisco, o que te é mais útil, servir o servo ou o Senhor? Aí Francisco responde: o Senhor. A voz pergunta: então por que você deixa o senhor pelo servo, o príncipe pelo vassalo? Aí Francisco fica sem saber o que falar e diz: e o que eu devo fazer? O que queres que eu faça? Aí essa voz fala: volta para Assis, e lá lhe será dito o que fazer. E Francisco volta. Francisco volta para Assis, meio desnorteado, sem saber o que fazer. O pai não entende, os amigos não entendem. Francisco fica também ele não entendendo o que ele tem que fazer, né? Ele era uma pessoa muito ativa, começa a se distanciar dos seus amigos, começa a não frequentar mais as festas de Assis, causando muito espanto, né? Se isola, começa a frequentar pequenas igrejas retiradas da cidade. E cadê Francisco? Cadê Francisco? Aí começa o processo de conversão de São Francisco, que é cheio de significados, cheio de mistérios. É muito bonita a conversão de São Francisco, o processo, né? O que se sabe, o que se conta do que passou, desse processo de transição da conversão de São Francisco, cheio de significados lindíssimos de como que se deu isso, né? Da conversão de São Francisco, de como que ele deixa isso, do deixar para trás a vida passada dele, né? A gente vai deixar para contar isso no próximo vídeo, porque esse vídeo já se alonga demais, aí fica maçante, meus irmãos, mas acima de tudo, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ilumine, nos guie, tudo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.